Boa noite, galera. Sou o professor Zavo, de História, de sábado. Eu sou a Coppola, professora da semana, da manhã e da tarde. Bom, a gente vai estar fazendo a resolução da prova de História, né? Da nossa queridíssima FUVEST. E depois a gente vai comentar no finalzinho, né? Sobre o que a gente achou, sobre o escopo da prova. A primeira questão, né? É a primeira questão da prova, então a prova V. Remete a nós algo que a gente não estudou muito, né, mas até foi uma surpresa a FUVEST trabalhar com a antiguidade oriental, né, que então é uma questão que está falando sobre o Egito, né. Trouxe uma imagem aqui, né, para a gente localizar o Egito rapidamente aí, que ele entra na lógica do modo de produção asiático, que é a característica da forma da produção agrícola desse chamado crescente fértil, que fica ali pegando a Mesopotâmia, né, e o nordeste da África, onde está localizado o Egito, banhado aí, né, pelo o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e grandes rios, por isso o crescente fértil. No caso do Egito, o rio Nilo, e no caso da Mesopotâmia, os dois rios, o Tigre e o Eufrates. Uma questão que ela já inicia para você já se localizar dentro dos tipos de questão da FUVEST, né, uma questão de análise iconográfica. Então a gente tem uma imagem, então espero que vocês estejam acompanhando com a prova aí, né, e a imagem mostra, né, trabalhadores do Egito, né, lidando com a agricultura, certo? Então a gente já analisa a imagem e já tira algumas informações dela, né? Logo a primeira imagem nos mostra vários trabalhadores lidando com uma espécie de produto agrícola que possivelmente pode ser o trigo ou a cevada, a base de sustentação dos povos egípcios. E depois temos uma segunda imagem que mostra um trabalhador solitário, mas fazendo um tipo de utilização de algum tipo de instrumento. E logo abaixo, alguns trabalhadores utilizando uma junta de bois aí, fazendo uma espécie de utilização de um arado, né? Então, o que nos remete? Uma agricultura com alguma técnica aí de produção, né? Rapidamente, a questão pede para você analisar, examine essas imagens produzidas no Antigo Egito e responda. As imagens revelam o quê? Né? Com todas essas informações que você já tem, por causa dos estudos do Oriente, da Antiguidade Oriental, você já vai direto, não tem dificuldade. Você acaba sendo induzido a escolher a alternativa E, né, que é a importância das atividades agrícolas no Antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano, né? Então é a ideia, por que metade do ano? Porque é a ideia das cheias e vazantes do rio Nilo. Em determinado momento, o rio Nilo, né, enchia, alagava toda a região das suas margens e depois ele, né, acabava tendo as suas chamadas, né, vazantes, ele dava uma secada aí, né, e era quando havia o trabalho, né? Então a resposta E da primeira questão. A questão 2, ela fala sobre a Grécia e ela tem um texto, então, do Finlay, de um estudo que chama O Mundo de Ulisses, e ele descreve, então, a respeito da configuração geográfica que vai, então, determinar a configuração política. Ele está descrevendo, então, as cidades-estado, as polis. Elas se constituem do quê? Então, de uma centena de comunidades que têm, então, diferenciações políticas e que elas, então, procuram, então, se acentuar a sua supremacia sobre a outra, como, por exemplo, Esparta e Atenas, que, então, tinham rivalidades, que chegaram até a entrar, então, na guerra, que é conhecida Guerra do Peloponeso. O enunciado fala, baseado no texto, para você, então, apontar corretamente qual a alternativa a respeito dessas informações, que corresponde a D, que seria então a inadequação do uso de conceitos modernos como nação ou Estado nacional no estudo sobre a Grécia Antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política. Se você olhar então para a Grécia, então é possível você perceber que na verdade
você tem então um conglomerado de ilhas, certo? E você tem uma divisão, porque você tem então um solo que é infértil, pedregoso, não é bom para a agricultura, e você tem então um terreno absolutamente acidentado e montanhoso. Então, o que faz com que você tenha então uma limitação por conta disso natural. Então, por exemplo, aqui tem uma montanha, aqui desse lado tem um aldeamento, um agrupamento de pessoas, do outro lado tem outra. Você não vai ter um aldeamento aqui, tipo, em cima da montanha, vai ter o pessoal caindo, certo? Então, você já tem, por conta disso, uma divisão, uma separação geográfica que vai determinar, então, essa configuração política que são as cidades-estado. Então, por isso que não faz sentido essa noção, então, de Estado-nação, que seria, no caso, a unicidade territorial. Ela se pauta basicamente nisso, né? E não faz sentido, por exemplo, a AE, que é a ideia, então, de patriotismo, de nacionalismo, porque o que você tem, no caso, é até uma rivalidade entre algumas cidades-estado, e, no caso, não existe essa noção de Grécia, certo? Essa noção de nacionalismo grego, tá? Cada cidade-estado se coloca, então, como se fosse um povo, como se fosse uma nação em si. Questão 3 é sobre a Idade Média, e ela fala especificamente sobre renascimento comercial e urbano. O excerto, então, que é no caso do Jacques Le Goff, fala a respeito das cidades no ano 1000, fala sobre a moeda, sobre de que maneira então que a moeda vai influenciar então na cidade, se constituindo como um centro de poder, e fala também do poder que existe então na cidade, da autoridade eclesiástica, e de transformações que a Idade Média vai passar por conta do surgimento então desse renascimento comercial e urbano, que vai fazer surgir então uma nova classe, que são os burgueses. E aí o enunciado, ele te pergunta a respeito do período. O texto trata de um período em que, alternativa correta A, os fundamentos do sistema feudal coexistiam com novas formas de organização política e econômica que produziam alterações na hierarquia social e nas relações de poder. Então, essa alternativa, ela fala, no caso, a respeito da coexistência, então, desse feudalismo que vai, então, existir com esses elementos que começam a surgir por conta desse revestimento do comércio. Então, é importante a gente perceber que você tem, então, o feudalismo que vai começar a se constituir a partir da desfragmentação do Império Carolíngio e vai perdurar, então, de maneira forte até mais ou menos as Cruzadas. Então, quando ele cita, no caso dos anos 1000, é um período então que você não tem ainda tantas cidades, mas pouco a pouco você começa a ter, então, por conta das transformações que a Idade Média vai assistir. Então, essas transformações que vão fazer com que você tenha mudanças, como, por exemplo, mudanças que existiam, primeiro, ligadas à suzerania e vassalagem, e a servidão, por outro lado. Então, o renascimento comercial urbano vai fazer então com que essas relações sejam modificadas, né? O ar da cidade torna o homem livre, então o servo ele não quer mais ficar preso no manso senhorial, ele quer, no caso, ter liberdade, quer virar então um burguês, e as relações de vassalagem que pouco a pouco vão deixar de fazer sentido, justamente porque você tem, no caso, uma relação de confiança vitalícia que, a partir da ideia de lucro que começa a aparecer na cidade, essas relações começam, no caso, a não terem mais tanto vigor, relações que não passam a ter tanta força, então, depois do ressurgimento do comércio na Idade Média. Talvez você poderia ficar em dúvida entre algumas alternativas, só tirar algumas dúvidas que podem ter surgido no meio da prova. A alternativa C não pode ser correta porque ele fala, no caso, de unificação e de participação do baixo clero nisso. Isso absolutamente não acontece. E quando ele fala, no caso, na E, as principais características do feudalismo, o enunciado está te perguntando sobre o quê? Sobre o período, tá? Então, o texto não está te falando sobre os
características do feudalismo. Então não pode ser essa também. A alternativa correta é a A.